Então, vou começar a tentar responder às vossas perguntas. Obrigado pelas perguntas. Eu gosto das perguntas porque nos ajudam a tentar refletir sobre o que temos de coração. Porque às vezes, com boas intenções, os padres fazem uma homilia muito bonita, mas não interessa. Faz ainda. Primeira pergunta. Deus permite que nasçam tantas crianças com doenças raras? Esta pergunta podíamos pôr numa pergunta mais genérica: o que é que Deus permite que os inocentes sofram? Não é? As crianças são inocentes. Ou ainda mais genérica: o que é que Deus permite o mal? Se Deus é bom, o que é que Deus permite o mal? Certo? Se eu respondesse a estas duas perguntas, porque é que Deus permite o mal, ou porque é que Deus permite que os inocentes sofram, também responderei esta. Este é só um dos casos. É uma pergunta difícil de responder. Não vale a pena andar desenganado aos outros. Porque é que Deus permite o mal? Seria preciso perguntar. Deus disse alguma coisa sobre isto? Disse. Na Bíblia, na história da salvação, na revelação, Deus foi falando aos homens e fomos percebendo porque é que Deus permite o mal. Eu já estou a dar uma certa resposta. Eu estou a dizer que Deus permite, porque se Deus quisesse o mal, Deus não seria bom, certo? Quando alguém quer uma coisa má, torna-se mal. Uma pessoa que quer matar um inocente torna-se um assassino, certo? Portanto, querer o mal torna-me mau. Se Deus quisesse o mal, Deus não seria bom. Nós sabemos que Deus é bom. Portanto, Deus não pode querer o mal, Deus quer o bem, certo? Então, e Deus é todo poderoso. Deus podia acabar com o mal, podia. Porquê é que não acaba? Porquê é que Deus permite o mal e não acaba com o mal de uma vez por todas? E então a resposta é um bocado mais profunda, mais difícil, é: Deus não quer o mal, mas Deus quer a causa do mal. Se nós pegarmos na Bíblia, agora não vamos fazer, logo no início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, conta-nos as origens. Deus criou o homem e depois o homem estava num estado de grande amizade com Deus, convivia com Deus no Éden, podia comer todas as árvores, exceto da árvore da ciência, do bem e do mal. E o homem desobedeceu a Deus, seduzido pelo demónio, tentado pelo demónio. Esta é a história resumida. E, portanto, a partir daí é que entrou a morte e todas as consequências, todo o mal, no sentido, o homem começou a morrer e começou a trabalhar com esforço, a relação entre o homem e a mulher começou a ser mais problemática, a mulher a dar à luz com dores. São imagens que nos ajudam a perceber que o mal é consequência de um ato da liberdade humana, de um desobedecer a Deus. E, portanto, a pergunta que devíamos fazer é: porque é que Deus quis criar um homem livre, arriscando tanto? Se calhar era melhor não sermos livres. Se só houvesse periquitos, papagaios, cães e gatos, não havia assassinos no mundo, certo? Não era preciso PIN no multibanco. Os animais não roubam, não matam, quer dizer, matam e roubam noutro sentido, não é? Mas não têm liberdade, não têm consciência, não têm maldade. Não é? Porquê é que Deus criou o homem livre? Uma pergunta importante, não é? E hoje cada vez menos evidente. Porque Deus quer partilhar aquilo que Ele é, a sua felicidade, com outras criaturas. E para que as criaturas possam conhecer e amar a Deus, esta frase é muito importante, conhecer e amar a Deus, é preciso
a faculdade da razão e a faculdade da vontade, coisa que o periquito não tem, nem o gato. Portanto, como é que o gato vai ler a Bíblia? Não vai. Não é? Como é que o gato vai rezar o terço? Não vai. Mas o papagaio consegue. O papagaio consegue, mas não sabe o que está a fazer. Mas no fundo não reza, porque não pensa. Por acaso havia uma história engraçada, havia 2 padres que viviam numa casa, tinham várias paróquias e viviam numa residência paroquial, faziam companhia um ao outro e tinham um papagaio. E rezavam todos os dias o terço. E quando eram velhinhos, o papagaio também já respondia ao terço. Mas no fundo não rezava. Porquê? Porque falta a razão e porque falta a vontade. E sem razão e vontade não há possibilidade de haver uma amizade entre a criatura e Deus. Certo? Consegue-se perceber isto? Não é possível o cão e o gato serem amigos de Deus, amarem Jesus, imitarem Jesus. Mas a liberdade é um risco. Alguém podia dizer, só padre, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, porque é que, sabendo que isto ia dar para o torto, arriscou na mesma? E nem sequer foi só o homem, Deus criou também os anjos. E os anjos também são inteligentes e livres. Também foram feitos para conhecer e amar a Deus. O céu não é só para os homens, é também para os anjos. E os anjos também, alguns desobedeceram a Deus. Satanás era um anjo bom, que Deus criou bom e que depois se revoltou contra Deus. Então, se Deus sabia que que o caldo se ia entornar, por que é que permitiu? Porque Deus, na sua bondade, apesar de os anjos e os homens terem, digamos assim, lhe virado as costas, terem sido ingratos, Deus fez tudo tão bem, nós tínhamos motivos para tratar mal a Deus. O que é que acham? E tratámos, não é? Deus disse, não façam isto, e nós fizemos. E tínhamos motivos para seguir o demónio tinha dado provas que gostava muito de nós. Não, foi estúpido, não é? Foi estúpido. O pecado é sempre estúpido, mas a gente às vezes faz. Porque é que Deus permitiu o mau uso da liberdade e o mal entrar na história? Porque Deus tem um plano de amor e de salvação para resgatar o homem. Ou seja, Deus não cruzou os braços, Deus quer consertar o problema que nós criamos. Ele que não teve culpa nenhuma, o homem abusou da liberdade, desobedeceu a Deus, entrou o mal no mundo, e Deus vai resolver o problema sem ter culpa nenhuma. Quando vocês eram crianças, às vezes estavam a almoçar e atiravam com a sopa por todo o lado, não era? E depois, quem é que limpava? A mãezinha, não é? Foi a mãezinha que atirou a sopa? Não, mas foi a mãezinha que teve que limpar. Pois Deus quis resolver o problema do mal, Deus quis salvar-nos, Deus quis redimir-nos, apesar de Ele não ter tido culpa nenhuma. E isso manifesta, mais uma vez, o seu grande amor por nós. E, portanto, nós estamos neste momento da história em que ainda sofremos as consequências do mal. Deus já começou a vencer o mal, mas a vitória do mal é uma vitória gradual. O que é que Deus fez para vencer o mal? Deus começou a mandar... É toda a história da Bíblia, se nós quisermos. Deus começou a formar um povo, escolheu Abraão, e depois Moisés, e depois os profetas, e depois o Egito, e depois, e por fim mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Portanto, se vocês virem, há um plano de Deus. Deus quer resolver o problema do mal, mas está a resolver gradualmente, com muita calma. E aí há já uma diferença entre nós e Deus. Deus tem muita paciência. Nós nem por isso. Nós queremos que as coisas se resolvam agora. Eu venho ao retiro e se o seu padre Lara não me curar, eu nunca mais venho.
Há muita gente que pensa um bocado assim. Vários erros. Primeiro, o padre não te vai curar. Quem cura é Jesus, é Deus. E depois, Deus nós não mandamos em Deus. A gente às vezes baralha os papéis. Nós não mandamos em Deus. Deus é que é Deus. Eu sou chamado a aceitar Deus. E Deus não andou contigo na escola, nem é teu filho, é ao contrário, tu é que és chamado a ser filho de Deus. Portanto, nós não damos ordens a Deus. Mas os filhos podem pedir? Podem, mas com respeito. E os bons filhos, quando pedem coisas boas aos pais, sabem que se o pai não me dá, é porque não é o melhor para mim. Eu vejo que há muita gente que faz birra, é um mau filho. Deus não me dá o que eu quero, na hora que eu quero, e eu atiro-me para o chão e começo a espernear, como se diz, não é? E a fazer uma birra, e enquanto o pai não me der o chupa-chupa, ou o chocolate, ou o telemóvel, eu não paro de gritar, não é? Pois isso com Deus não funciona. Eu vejo que há muitas pessoas que passam isto, a vida delas tornou-se isso. Passam 20, 30 anos e elas estão a fazer birra com Deus. Porquê? Porque Deus não lhes fez a vontade. E Deus tem que fazer. Deus tem que fazer o que é melhor. E às vezes o que a gente pede não é o melhor. Por muito bom que nos pareça. Seu padre, mas esta doença, por muito bom que te pareça, às vezes não é o melhor. Porque Deus não está preocupado só com a cura do corpo, nem com as coisas deste mundo, sobretudo está preocupado com que tu chegues ao... Esse é que é o motivo último da tua existência. Porquê é que eu existo? Porque Deus te quer no céu. Esse é o motivo último. É em vista disso que Deus faz tudo o resto. Às vezes é bom para ti ter uma doença. Porquê? Porque senão não vinhas ao retiro. Porquê? Porque senão não te confessavas. Portanto, Deus lá sabe. Mas também é verdade, voltando à nossa história, Deus permite a liberdade porque quer-nos no céu. Se nós não fôssemos livres, não havia possibilidade de participarmos do céu, de vermos Deus face a face. É preciso a inteligência e a vontade. Mas, e depois nós abusamos, Deus está a resolver o problema do mal com muita paciência, dizia eu, mesmo muita, são milénios, Deus está, mais um profeta, não é? Até que mandou o seu filho, fundou a igreja, deixou-nos os sacramentos, tudo isso faz parte da vitória de Deus sobre o mal. Eu até fiz um livrinho há uns anos, já tem uns anos, que o título é Deus está a salvar-me e a livrar-me de todo o mal. Mas é um processo. É um processo. Por isso nós temos uma vida nesta terra. Não basta um retiro, não basta um terço. É um processo, é um caminho que vale para todos, que vale para mim. Deus está a salvar-me e a livrar-me do mal. Ainda não acabou. Eu ainda preciso de continuar a minha caminhada de purificação até ao céu. Mas, portanto, há muita gente que se escandaliza porque se Deus é bom e é Deus, todo-poderoso, porque é que não acaba logo com o mal? Porque Deus quer acabar gradualmente com o mal. Mas é verdade que um dia vai haver um ponto final no mal. Isto é importante, isto deve-nos animar. Não é que Deus... Há pessoas que às tantas pensam, Deus no fundo não consegue resolver o problema do mal. Isso é mentira. Deus não seria Deus. Deus consegue, Deus é Deus, não é? Deus consegue resolver. Deus quer resolver gradualmente, sim, na minha vida e na história da humanidade. Mas vai chegar um dia em que vai haver um ponto final no mal. O Apocalipse, não é? Dá estas imagens do céu, onde já não há lágrima, nem dor, nem etc. A nova Jerusalém, a Jerusalém que desce do céu, ou seja, o resultado final de tudo isto vai ser maravilhoso.
é muito bom, melhor do que o que a gente espera. No céu já não há nenhum mal. Nenhum mal. Nenhum mal é nada, nada, nada. Pronto. E até lá Deus permite o mal, e do mal a resposta católica, digamos assim, é: porque é que Deus permite o mal? Porque é que Deus quer este processo? Porque do mal, Deus consegue reciclar o mal, digamos assim, em nosso benefício. Deus permite o mal porque do mal consegue tirar bens maiores. Não é? Exemplo, já dei um ou dois, não é? Às vezes há males que vêm por bem, como diz o povo. Há muita gente que, se não estivesse aflita, não estava aqui hoje. Verdade? Não vou pedir para levantarem os braços. Mas se não estivessem aflitos, se calhar a gente não precisava de Jesus. Esquecíamos com muita facilidade. E o problema do sofrimento dos inocentes, das crianças, a resposta também está na Bíblia. Temos um livro só sobre este problema, que é o livro de Jó. O livro de Jó tenta responder a esta pergunta: porquê é que o inocente sofre? Se não fez mal a ninguém, se não pecou, onde é que está a justiça? Então Deus não é bom, Deus não é justo? Porque é que as crianças sofrem com doenças, às vezes de nascença até, não é? Há uma coisa que esta injustiça aparente, quer dizer, e objetiva, no sentido que eles não pecaram ainda, moralmente falando, gera uma certa indignação. Há muita gente que fica indignada. Como é que Deus pode existir se os inocentes sofrem? Então, Deus, como eu expliquei, não é a causa do mal. A causa do mal no mundo e na história está ligada com o abuso da liberdade do homem, e, se nós quisermos, dos anjos. O mal entrou por causa do pecado dos anjos e por causa do pecado do homem. E, portanto, as crianças inocentes que sofrem as consequências destes pecados. Elas não pecaram ainda, porque são crianças, mas sofrem na pele a consequência destes pecados. Mas isso não as torna culpadas, digamos assim. O nosso pecado afeta a vida dos outros. Isto é bastante fácil de perceber, eu acho, não é? Se eu fizer alguma coisa mal, exemplos concretos. Se eu roubei uma mercearia, aquele senhor da mercearia ficou sem dinheiro para pagar a luz e depois cortaram-lhe a luz. Ou seja, às vezes o pecado é uma espécie de dominó, tem consequências na vida de muita gente. E isso aplica-se aos inocentes. Há muita gente que sofre com os pecados dos outros. Dito de uma maneira simples, todos nós somos filhos de Adão e Eva. Ou seja, aquela desobediência inicial desregulou isto tudo. E Deus não é o culpado. Deus tinha dito: não comam. Certo? Pronto, portanto, esta é a resposta. E Deus permite porque tem um plano de salvação e consegue do mal tirar bens maiores. Pronto, esta é a resposta. É um problema difícil, é bom pensar nisto, porque existem duas grandes tentações. Uma, revoltar-me contra Deus, pensar que Deus é mauzinho. Deus não é mauzinho. Deus não é mauzinho. Ou Deus não existe. Também é outro erro. Perante o problema do mal, há estas duas grandes tentações, as duas erradas. Deus não é mauzinho e Deus existe, não é? E Deus é bom e existe. Eu gosto imenso de pensar no céu. No céu, vocês pensem, não é? Já não é preciso chave para o carro, nem pino no multibanco. A gente pode sair à rua a qualquer hora, não é? Porquê? Porque não há mal. Não há mal. Porquê é que nós temos chave para o carro? Porque existe mal. Porquê é que temos o pino para o multibanco? Porque existe mal. Se não houvesse mal, não era preciso. Não vai haver hospitais no céu, nem farmácias.
nem advogados, nem tribunais. É bom pensar no céu. Vai ser um espetáculo. Palavras, maldições ou pragas proferidas pelos antepassados podem prejudicar as gerações vindouras. Sim, podem. É possível fazer a maldição, é possível de alguma maneira recorrer à ajuda do demónio com palavras, né? E fazer mal aos outros. O exemplo mais extremo que eu encontro às vezes são as consagrações ao demónio. Alguém que consagra a família ou consagra-se a ele mesmo ao demónio. Aquilo é feito com palavras. Portanto, é preciso cuidado, não brincar com o fogo. Às vezes a gente leva com muita ligeireza. Deus leva a sério as nossas palavras, né? E o demónio, nos exorcismos, faço aqui um parênteses, às vezes reclama os direitos dele, né? Às vezes, durante o exorcismo, ele diz: eu não saio porque o pai dela me deu. E está sempre ali a insistir. Depois, no fim, acaba por sair, não é? Mas como a palavra de alguém foi importante e teve um impacto. Mas também é verdade que eu vejo que há muita gente que acredita que qualquer palavra é preciso um exorcismo. Não. Normalmente as maldições que se dizem não têm consequências por aí além. Né? Só têm mais do ponto de vista humano, se nós quisermos, psicológico. É uma agressão, é uma falta de amor, não é? Portanto, o meu avô disse uma grande praga, uma grande maldição. E então, preciso de um exorcista? Não, provavelmente não. É raríssimo isso acontecer, não é? Mas, às vezes, infelizmente, há pessoas que ganham o mau hábito de rogar pragas. Estão mal dispostos e rogam pragas. É mau, é um mau hábito, não é? Pimenta na língua, como se dizia antigamente, não é? Padre Duarte, devo insistir no pedido de uma graça demonstrando fé ou conformar-me à vontade de Deus demonstrando confiança? Eu diria as duas coisas. Uma coisa não é incompatível com a outra. Nós devemos pedir a Deus tudo o que nos parece que é bom para nós, né? Com um coração sincero, né? Como as crianças pedem ajuda aos pais. Oh mãe, quero isto. Devemos pedir. E depois Deus às vezes dá, depois Deus às vezes não dá, depois às vezes Deus dá, mas não dá quando eu quero, dá mais à frente, né? E o que é que nós devemos fazer? Desistir de pedir? Não. Jesus também nos ensinou a pedir com insistência no Evangelho. Pedir com insistência, sem desanimar. Mas devemos pedir sempre, eu já falei um bocadinho disto, sem subverter os papéis. Eu não dou ordens a Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Deus não é meu empregado. Deus é Deus. Eu sou chamado a tratar Deus com amor e com respeito, como um filho trata o pai. E, portanto, eu submeto-me docilmente e com confiança àquilo que Deus me der. A frase de Jó, para voltar a citar Jó, o livro de Jó, vocês conhecem o livro de Jó, mais ou menos. O Jó era muito rico, tinha muitos filhos, tinha muitas bênçãos e, de repente, Deus permitiu, o demónio veio e Deus disse: olha, como este meu servo Jó é tão santo, é uma pessoa tão boa. E o demónio disse: isso é porque ele tem tudo. Se lhe tirares alguma coisa, vais ver que ele te amaldiçoa. E Deus permitiu que o demónio o tentasse, exceto tirar-lhe a vida. Então morreram os filhos do Jó, morreu os animais, ficou na pobreza, ficou cheio de lepra. Foi desgraça sobre desgraça. Como é que o Jó reagiu? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Toim! Embrulha. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, esta é a atitude certa. Deus é que sabe.
Deus é que sabe. E o Jó dizia, os amigos dele diziam, aconteceu-te isso porque tu és um pecador bandido. E o Jó dizia, não, eu estou inocente, não fiz mal a ninguém. Ele disse, não acreditamos, era o que faltava, andaste aí a pintar a manta. E o Jó dizia, não, eu estou inocente. E cada vez mais desgraças e mais desgraças. E a atitude de Jó foi, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, nós devemos pedir a Deus com insistência. Eu vou dar algum exemplo. Por exemplo, eu pedi durante 7 anos a Deus uma graça muito grande. E rezava todos os dias 1/3 por essa graça. E a graça veio, mas demorou 7 anos. Não sei, 365 vezes 7 são alguns terços. Pronto, isto para dizer, às vezes é preciso perseverança, paciência. Às vezes também é bom a gente pensar se uma coisa muito simples, o que eu estou a pedir Deus quer, é necessário para a minha salvação ou para a salvação de alguém ou não. Por exemplo, neste caso eu estava a pedir pela conversão de uma pessoa da minha família. Eu sabia que Deus queria, não é? Deus não quer que ninguém vá para o inferno, certo? Portanto, rezar para uma conversão de uma pessoa, eu sabia que Deus queria. Portanto, aí não havia dúvidas, eu não tinha que mudar a intenção, eu tinha só que perseverar. Mais 1/3, mais 2, mais 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Pronto, nós às vezes desistimos passado 3 semanas. Deus não me ouve, Sr. Padre. Deus não me ouve. Olha, reza o Senhor, que as suas orações são ouvidas. Não, falta-nos é perseverança. Mas às vezes há coisas que nós pedimos que não são necessárias para a nossa salvação. Ó Sr. Padre, eu queria tirar o curso de, não sei, neurocirurgião, médico neurocirurgião. Pronto, está bem, podes pedir. Mas isso é necessário para a minha salvação, para ir para o céu? É preciso ser neurocirurgião para ir para o céu? Não. Sr. Padre, estou a rezar há 3 anos para ser neurocirurgião. E agora? Já és? Entrou? Não entrou? Então eu aí diria, se não é necessário para a tua salvação e a graça não está a vir, eu faria uma pergunta. Pergunta a Deus se essa é a vontade dele. Pede um sinal. Senhor, eu estou a pedir bem, isto é boa ideia ou não? Eu vejo, já encontrei várias pessoas que às vezes encalham nisto. Estão a vida toda a pedir uma coisa que não é necessária. Não é necessária. E, portanto, empancaram ali. E ficam ali, mas o meu sonho é ser não sei o quê. Né? E só rezo por aquilo, e só vivo aquilo, e se Deus não me dá aquilo, eu vivo angustiado. Esta pergunta é importante. São Tomás de Aquino diz exatamente isto, que as coisas que nós pedimos que são necessárias para a salvação, essas Deus concede-nos porque são necessárias. Se eu pedir, por exemplo, mais fé, é preciso fé para ir para o céu? O que é que acham? Pronto, se eu pedir mais fé, Deus vai me dar mais fé? Sim, vai. São Tomás de Aquino diz isso. Aquelas coisas que nós pedimos que são necessárias para a nossa salvação, Deus concede-nos através da oração. As outras, depende. Este depende é que nos deixa muito zangados. Sr. Padre, mas eu queria um carro novo. Pois, mas não sei se é bom para a tua salvação. Mas eu queria pagar as dívidas. Não sei se é bom, necessário para a tua salvação. A gente pede o que nos parece que é bom, mas é preciso cuidado, porque há coisas que pode não ser bom para a nossa salvação. Portanto, eu diria que é preciso fazer esse discernimento na oração e pedir a Deus que nos dê luz. E às vezes, isto acontece com todos, comigo também, a gente vai corrigindo os nossos pedidos. Às vezes, depois de um retiro, acontece muito, não é? A gente vem ao retiro preocupado com a minha dor no joelho. E depois sai do retiro com a dor no joelho, mas já não está muito preocupado com a dor no joelho. Está preocupado com se confessar,
começar a rezar o terço, a pedir perdão à esposa que tratou mal, não sei o quê, a pagar as dívidas que tem. E esse retiro funcionou bem. Porquê? Porque foi onde mais interessa. Foi mudar o nosso coração. Pronto. E a gente às vezes só pensa no joelho. Mas eu posso pedir pelo joelho? Podes. Mas cuidado, porque o que Deus quer mesmo é salvar a tua alma. E às vezes Deus é engraçado. Às vezes coisas acontecem engraçadas. A pessoa, quando para de pedir pelo joelho, vai-se confessar e é curada do joelho. Já não pedia e recebeu. Eu penso que há aqui algumas pessoas que podiam dar alguns testemunhos destes. Não estou bem ainda. Bom, vou avançar, senão estouro o tempo só em poucas perguntas. Quando fazemos atos muito reprováveis, basta confessá-los uma vez ou devemos levá-los sempre ao confessor? Quando fazemos pecados, basta confessá-los uma vez. Confessá-los muitas vezes, às vezes demonstra que nós, no fundo, não nos perdoamos a nós próprios. Às vezes, não é sempre. Deus perdoa-nos tão rápido que a gente custa a acreditar. Então ficamos a pedir perdão. Não é? Pronto, mas acreditar no poder de Jesus, no sacramento da confissão. Deus perdoa qualquer pecado que eu esteja arrependido, sinceramente. O arrependimento podíamos dividir, às vezes há um arrependimento mais imperfeito, que é, tenho medo de ir para o inferno, portanto vou-me confessar, isso já é suficiente para ser válida a confissão, mas chama-se a atrição. Mas a contrição em sentido técnico é eu amo Jesus, dói-me ter ofendido a Deus. Esta dor do ter magoado, de ter ofendido a Deus, é que é o arrependimento, não é? na sua parte mais essencial. Não é? Depois, também às vezes há algumas pessoas, é raro, que têm o problema dos escrúpulos. O que é que são os escrúpulos? É uma espécie de doença psicológica. É aquela pessoa que acaba por ver pecado onde não há pecado, fica, eu já pequei, não sei o quê, e fica ali a matutar nas coisas, e uma das coisas típicas do escrupuloso acha sempre que não fez uma boa confissão. Portanto, vai-se confessar, diz os pecados, e depois, quando se vai embora, eu esqueci-me, eu se calhar não me arrependi como devia e tal, volta lá e confessa-se outra vez, Sr. Padre, eu acho que não me confessei bem da outra vez, e fica ali a vida toda nisto. Pronto, isso é um caso excepcional, é raro, mas mesmo assim, raro é tipo, 1% das pessoas, ou menos, de que se confessam. Mas 1% de 5.000 ainda são algumas pessoas. Portanto, às vezes aparecem algumas pessoas que lutam contra os escrúpulos, não é? E, normalmente, os escrupulosos têm uns privilégios que as outras pessoas não têm, exatamente por causa deste problema que eles têm, que no fundo é uma doença, que é o problema deles o juízo deles é errado. É como se fosse aqui com os óculos, não é? Eles olham para a realidade e veem as coisas meias desfocadas. Eles não veem as coisas como elas verdadeiramente são. Falta-lhes uma certa objetividade. E, portanto, julgam mal as coisas. Veem pecado onde não há pecado e veem... Qual é a solução para isto? É terem um diretor espiritual fixo, um padre que os acompanhe, e seguir ou obedecer às indicações do confessor. E normalmente as indicações são do género: não confesse nenhum pecado mais antigo que a última confissão, ou seja, só desde a última confissão é que se pode confessar. Mas eu lembrei-me, não pode. Porquê? Porque senão ele entra naquilo e entra em parafuso. Ou vai comungar se eu não disser nada em contrário, porque senão ele não vai comungar nunca. Pronto, mas são umas exceções, Portanto,
voltando ao início, Jesus perdoa-nos na confissão, se estivermos arrependidos. Fazer a confissão perfeita não existe nesta terra, não é? A gente confessa-se o melhor que consegue, O que é que invalidaria a confissão? Se houvesse malícia, má vontade. Eu lembrei-me de um pecado grave, mas vou escondê-lo, porque não quero tenho vergonha do que é que o padre vai pensar, ou não sei o quê. Então aí, se eu tenho consciência de um pecado grave e por algum motivo não o quero confessar, não foi válida a confissão. Ou eu fiz um pecado grave, confesso o pecado grave, mas não estou arrependido. Então aí também não estou perdoado. Percebe-se? Portanto, se falta o arrependimento, vai tudo por água abaixo. Pronto. Depois, a Igreja, do ponto de vista canónico, obriga as pessoas a confessarem-se uma vez por ano os pecados graves, por altura da Páscoa. Por isso é que nós temos as confissões da Quaresma. Mas recomenda a confissão dos pecados veniais. Não é obrigatória a confissão dos pecados veniais, não. Mas é uma coisa que nos ajuda bastante, porque nos põe neste esforço de conversão. Qual é o perigo na vida espiritual? A gente vai ao retiro, volta todo contente para casa e depois às tantas as coisas vão arrefecendo. É como a lareira. Se a gente não põe lenha, aquilo vai arrefecendo, às tantas apaga-se, não é? Oh, seu padre, foi tão bom aquele retiro, mas agora voltei à vida velha. Voltei ao antigamente. Porquê? Porque não puseste lenha. E, portanto, alimentar a nossa relação com Deus, lutar por amar mais a Deus, implica, no fundo, dizer que sim a Deus e que não ao pecado. E uma maneira de pôr lenha é exatamente a confissão frequente. Nossa Senhora, em vários lugares de aparições, recomenda uma vez por mês, para ser concreto. Ela diz, em Medjugorje, por exemplo, não há nenhuma criatura que não precise de se confessar pelo menos uma vez por mês. Agora, pois, às vezes há algum problema prático. Seu padre, mas o padre não confessa muito e tal, mas com jeitinho. Vocês trazem uma tarte de maçã para o padre e dizem, seu padre, olha que eu precisava mesmo. Tem uma boa desculpa, que é os primeiros sábados. Os 5 primeiros sábados que Nossa Senhora pediu à irmã Lúcia, já ouviram falar? Tem a confissão. Então, pode dizer ao seu padre, eu estou a fazer os primeiros sábados, portanto queria-me confessar. Pronto. Ele não vai dizer, Nossa Senhora... Não vai. Todos os padres gostam de Nossa Senhora de Fátima. Graças a Deus. Só haver uma exceção, é mesmo uma exceçãozinha. Portanto, e também havia a história das primeiras sextas-feiras, a devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Portanto, havia antigamente este hábito das pessoas confessarem pela primeira sexta-feira, pelo primeiro sábado. Pronto, se calhar é boa ideia recomeçar. Após 30 anos confessei-me e todos os dias me sinto pecadora. Porquê? Já falei um bocadinho. Porque sentir-se pecadora não é necessariamente mau. Eu também me sinto pecador. Não é? É verdade. Se a gente se sentisse santo, sem pecado, é que se calhar não estávamos a ver bem as coisas. A verdade é, nós somos pecadores. E agora? E agora esse é o chão da vida espiritual. O primeiro passo é reconhecer com humildade que sou pecador e que preciso de ser salvo por... Só os doentes é que precisam de médico. Se eu não fosse pecador, eu não preciso de um Salvador. Jesus, aquela parábola do fariseu, do publicano e do fariseu no templo a rezar. Eu te dou graças, Senhor, porque não sou como os outros homens. Não, eu não sou como os outros. São bandidos, ladrões,
Eu rezo. E depois lá atrás o publicano, Senhor, tende piedade de mim que sou pecador. Sr. Padre, mas eu não ando a fazer pecados mortais. Graças a... Mas se Deus tirasse a tua graça, ou tens dúvidas? Aí é que está o ponto. Sem Deus, eu, graças a Deus, não faço pecados mortais. Graças a Deus. Mas se Deus tirar um bocadinho a sua graça, estás feito ao bife. É de cabeça. É de cabeça. Portanto, esta verdade deve sempre acompanhar-nos. E depois, por muito que eu fui ao retiro, graças a Deus, agora confesso-me, rezo e tenho vivido uma vida na graça de Deus. Deus seja louvado. Mas se nós olharmos para trás, já fizemos muitos pecados na nossa vida. E, portanto, temos que não esquecer que precisamos de reparar o mal que fizemos. Hoje perdeu-se muito isto. A gente vai se confessar, o padre dá uma penitência levezinha, reza 3 Pai Nossos e tal, e eu continuo como se nada fosse. É preciso reparar o mal que fizemos. É preciso reparar. A gente perdeu completamente a noção, porque nós perdemos a noção de quem ofendemos com o pecado. A Deus. A Deus que só merece amor e gratidão. E, portanto, temos que aproveitar esta vida para reparar o mal que fizemos. E nunca faremos o suficiente. Aliás, Jesus morreu na cruz para reparar pelos teus pecados. Então vê bem como eram graves os teus pecados. Portanto, sentir-se pecador não é necessariamente perigoso ou mau. Não é? São Francisco de Assis dizia: eu sou o homem mais pecador do mundo. E o Frei Leão dizia: ó irmão Francisco, não é verdade. E ele dizia: se Deus me tirasse a sua graça, não é? Eu estava perdido. O São Filipe Neri também tinha umas com graça. Após 30 anos confessei-me, todos os dias me sinto mais pecadora. Depois, sentir-se mais pecadora também pode ser sinal de progresso na vida espiritual. À medida, eu uso muito a analogia da luz. Se tivesse pouca luz aqui, o ar parecia-nos muito limpinho. Às vezes vem o sol pela janela, não sei, e a gente vê que há ali umas poeirazinhas no ar que nem se viam, não é? O que é que aconteceu? Com mais luz, tornou-se mais claro que havia ali umas coisinhas. E isso às vezes acontece na nossa relação com Deus. À medida que vamos caminhando, vamos nos aproximando de Deus e torna-se mais claro para nós que há muita coisinha, ainda havia aqui muitas teias de aranha no nosso coração. Olha, calcula tu. Não é? Havia pouca luz. Portanto, às vezes, este sentir-se mais pecador não é necessariamente mau. Mas, eu também já disse no início e repito, às vezes há pessoas que têm um problema de perdoar-se. Às vezes a gente pede perdão a Deus, Deus perdoa-nos, mas eu não me perdoei. Então é bom a gente trabalhar isso, é um tema de cura interior. E eu sugiro fazer este exercício, não aqui em público, digamos assim, mas na minha oração pessoal, no meu quarto, ou num momento em que eu esteja sozinho. Até é bom dizer em voz alta este perdão a nós próprios. Eu me perdoo por ter feito isto e dito isto. É bom ouvir a nossa voz. Há casos de pessoas com problemas de autoestima, de falta de autoestima, que estão ligadas com isto. Estão ligadas com esta falta de perdão. Elas não se perdoam e acabam por começar a odiar-se, digamos assim. Isso não é bom. Deus não quer isso.
se Deus em corpo é Jesus e se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o que é Deus? Esta era a pergunta de São Tomás de Aquino, com 9 anos. Foi colocado na abadia dos beneditinos e com 9 anos perguntava aos monges, que eram grandes teólogos, estudavam, o que é Deus? O que é Deus? É difícil, obviamente, a gente fala dos mistérios da nossa fé. Por que é que usamos a palavra mistério? Exatamente para exprimir a ideia de que nós conseguimos perceber qualquer coisinha, mas é como o iceberg. O iceberg, aquela parte que se vê cá de fora da água, é mais pequenina do que está dentro da água. Ou seja, o que nós sabemos de Deus é pouco. Deus é transcendente, Deus é o mistério. E Deus revelou-se, Deus disse quem Ele era, disse. E isto não é pouca coisa, é alguma. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, um só Deus. Como é que pode ser? É algo que nos ultrapassa. Os teólogos depois dizem mais coisas, fazem umas reflexões, mas isso não significa que o mistério, que a gente descobre, que a gente desvenda, Deus está para além de tudo. O que é que nós sabemos? O que é que a nossa fé professa quando nós vamos à missa, etc. Que Deus são 3 pessoas distintas, mas um só Deus, não são 3 deuses, e que a segunda pessoa, o Verbo eterno de Deus, se fez carne e assumiu uma natureza humana, que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E numa só pessoa. Portanto, estes são os 2 mistérios centrais da fé cristã. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho fez carne há 2000 anos no seio da Virgem Maria e foi em tudo igual a nós, exceto no pecado. E este Filho é um mistério de Jesus. Jesus, por exemplo, eu dou este exemplo, João Batista era um profeta, como Moisés, como outros profetas. E os profetas falavam inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? É. Mas João Batista é Deus? Não. João Batista é um homem, como nós, que estava cheio de Deus, cheio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. São 2 pessoas distintas. O Espírito Santo é uma pessoa, João Batista é outra. São 2 sujeitos diferentes. Jesus é uma pessoa humana e uma pessoa divina unidas, como João Batista e o Espírito Santo? Não. Isso seria uma heresia. Em Jesus não há 2 pessoas, há uma só pessoa, é um só sujeito. A pessoa eterna do Verbo assumiu uma natureza humana. Não são 2 pessoas como João Batista e o Espírito Santo juntos. É Jesus, o sujeito é o Verbo eterno. O eu de Jesus é o eu que criou o céu e a terra. Seu padre, já me dei um nó na cabeça. Mas é bom dizer estas coisas e meditar, porque isto são verdades fundamentais da nossa fé. Jesus não é um homem unido a Deus ou cheio de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade feito homem. E pronto, e portanto, e por isso é que nós adoramos Jesus, porque é Deus. E nós não adoramos João Batista, nem os santos, por mais santos que sejam, veneramos. Pronto. Quem faz estas perguntas, quem está interessado em conhecer Deus, está na estrada certa. Estranho seria nós amarmos alguém e não querermos conhecer essa pessoa. Eu vou casar contigo.
Queres casar comigo? Quero. Então nem perguntas o meu nome? Não é possível, é um absurdo, ou não é? Né? Então, eu digo que amo a Deus e não quero saber nada de Deus? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Revela-te, não é? E quanto mais conheço de Deus, mais me entusiasmo, mais amo, mais me dou a Deus. É isso. E por isso é que é tão importante a nossa vida de oração. Meditar nestas verdades. Mas quem é Jesus? Pegar na Bíblia, pegar no Evangelho. Se repararem nos Evangelhos, esta é que é a grande pergunta. Mas afinal, quem é este homem que até os demónios obedecem? Caminha sobre as águas. Quem é? Não é? E os evangelistas narraram o que narraram para que nós acreditemos quem é Jesus. Conheçamos quem é verdadeiramente Jesus. Ouvi vários padres, com todo o respeito por eles, dizerem que o inferno é uma metáfora e não existe. Nós é que fazemos o mal e o bem. Afinal, há ou não há inferno e demónios? Então, dúvidas de fé, eu costumo dar sempre a mesma sugestão. A sugestão é Catecismo da Igreja Católica. Às vezes, infelizmente, ouvem-se assim uns disparates. E no mundo em que vivemos, com a internet, a gente ouve o muito bom e o muito mau. Às vezes vem um a seguir ao outro. Um vídeo cheio de boa catequese e depois o outro é só heresias. Não é? E, portanto, é preciso ser prudente e saber aonde é que eu posso ir tirar as dúvidas com certeza, com autoridade. Onde é que eu encontro que a Igreja ensina sobre estes temas? De uma maneira rápida, clara e pronto. E que dê para esclarecer. Catecismo da Igreja Católica. Então, o que é que eu faço? Ou pego no catecismo, ou vou à internet, está na internet. Eu, há uns anos, fiz um site, catecismo.net. Está lá o Catecismo da Igreja Católica, com os índices, com os temas, com motores de busca. Se eu puser a palavra inferno, aparece todos os números do Catecismo em que falam de inferno. Se eu puser a palavra demónio, todos os números em que falam da palavra demónio. As irmãs também têm ali, estavam-me a mostrar um livrinho, que o título do livrinho é O Inferno Existe, Como Evitá-lo. É um livro útil. Ninguém quer ir para o inferno, pois não? Então, se calhar é bom saber como evitá-lo. E o que é que diz o Catecismo? Que o inferno existe ou que não existe? Existe. E que o demónio existe ou não existe? Existe. Pronto. Portanto, a Igreja interpreta assim as Escrituras há 2000 anos e a Igreja não é só mais uma opinião. É assistida pelo Espírito Santo para nos ensinar o que Deus revelou, interpretar com autoridade a palavra de Deus. Interpretar com autoridade. Portanto, se diz que o demónio existe, existe. Se diz que o inferno existe, existe. No fundo, o inferno é uma consequência daquilo que já refletimos um bocadinho. Do facto de nós termos sido criados livres. Nós podemos dizer que não a Deus. A nossa liberdade é a nossa grandeza, por um lado, poder dizer que sim a Deus, mas ao mesmo tempo é o nosso drama, poder dizer que não a Deus. E Deus respeita as duas decisões, o sim e o não. Não é? E a consequência do não é o inferno. Porque, essencialmente, o inferno é um estado de não comunhão com Deus, de descomunhão com Deus, de separação perpétua de Deus. Essencialmente, o inferno é isso, por causa de um não. Não é? Portanto, se eu disser que não a Deus, Deus não vai forçar. É como num casamento. Queres te casar comigo? Não. Pronto. Então, vais para a tua casa, eu vou para a minha. Acabou, não é? Acabou.
A boa notícia é que nesta terra, até à hora da morte, a gente pode pensar 2 vezes. Eu disse que não a Deus, mas depois fui ao retiro do Arnaldo e pensei 2 vezes e disse, não, Deus, perdoa-me, eu afinal quero casar contigo. Pronto, e há uma grande festa no céu. Por isso, Jesus diz isto literalmente, há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. Portanto, o inferno existe, é uma consequência dramática da liberdade humana. E os demónios? Deus criou o demónio, Deus criou os anjos, mas criou os livres. O demónio não foi criado diretamente por Deus no sentido mau, né? Criou os anjos livres, submeteu-os a uma prova. Alguns desses anjos revoltaram-se contra Deus e, portanto, livremente se tornaram maus. Não foi Deus que os criou maus. Deus criou os bons, mas como os criou livres, eles disseram que não a Deus. E agora tentam associar os homens à sua revolta contra Deus. Tentam associar-nos à sua revolta contra Deus. É a tentação. E Deus permite a tentação, Sr. Padre? Permite. Porquê? Porque dá ocasião de luta espiritual. E quando a gente é tentado, temos que fazer uma escolha. E a escolha, se for boa, é bom. E se for má, é má. Por isso é que nós no Pai Nosso pedimos para não cair em tentação. A gente não pede para não ser tentado. A gente pede só para não cair, porque se cairmos é muito triste. E se não cairmos, é ótimo, porque fizemos uma escolha por Deus. Manifestamos a Deus que queremos casar com Ele, que o amamos. Qual é a hora final? É a 1? Pronto. Então estamos muito bem. Eu a pensar que já... Deus é omnipotente, é amor e tudo pode, porque não acaba com o mal e impede a tentação e, consequentemente, a hipótese de perdição eterna. Porque não impede os demónios nos tentem, porque não acaba com o inferno. Deus tudo pode, é amor, amém. Deus é amor, amém. Então, eu já respondi a esta pergunta há bocado, quando falei da criança. Deus vai acabar com o mal, mas Deus está a fazer isso gradualmente. É uma história da salvação, não é só um ato. É todo um processo. Deus está a salvar-me, Deus está a salvar a humanidade, gradualmente, e quer a nossa colaboração. Porque é que Deus não acaba com a liberdade? Porque senão não podíamos entrar no céu. Sem inteligência e sem vontade, não há cá casamento. Eu não me consigo casar com o meu periquito. Agora algumas pessoas dizem que sim, né? Mas não estão bem da cabeça. Mas se eu não fosse livre, não havia casamento. Eu não podia ver Deus face a face. Portanto, a liberdade é condição necessária para podermos gozar de Deus, ver Deus face a face, que é o céu. E pronto. E Deus vai acabar com o mal, já expliquei, é só uma questão de paciência. Deus tem muita, nós nem por isso. Mas vai chegar um dia em que, ponto final no mal, acabou-se. Namorei com uma mulher que depois vi que não era indicada para mim e parece-me que perdi a minha paz. Sinto mágoa, ressentimentos por ter corrido mal a nossa relação. Não a voltei a ver. Ela tinha revistas com magias, disseram-me para não a contactar nunca mais. Que fazer? Então, isto na vida, digamos, na vida sentimental, na vida amorosa, não vale a pena a gente dramatizar demais. Às vezes, para isso é que o namoro serve. O namoro serve para 2 pessoas se conhecerem se isto tem pernas para andar ou não. Certo? A gente não se casa assim com a primeira pessoa que encontra. Olha, vou casar contigo. Calma, como é que te chamas? Tens trabalho? Sabes rezar o terço? É preciso ver várias coisas. Não é? O namoro é isso, é um processo de conhecimento mútuo em vista de um projeto de vida juntos. Não é? Hoje em dia, infelizmente, a palavra namoro já é usada
para coisas que no fundo não são namoro. Esta é a pessoa com a qual eu tenho relações agora, é o meu namorado, mas no fundo não existe um projeto de vida juntos. Agora estou com este, mas para a semana estou com outro, não é? Usamos impropriamente a palavra namoro, mas na sua origem é isso, é conhecer em vista de um projeto de vida. E às vezes, como todo o projeto, às vezes há surpresa. Olha, parecia-me boa pessoa, parecia-me tão boa pessoa, mas afinal percebi que não é flor que se cheira, como se costuma dizer. Afinal não é flor que se cheira. Pronto, não vale a pena dramatizar. Às vezes ficamos um bocado abalados do ponto de vista emocional, ficamos tristes e tal, mas o namoro serve para isso. E eu até costumo brincar um bocadinho. O namoro é muito importante porque há muitos casamentos que correm mal, que se o namoro tivesse sido bem vivido, tinha-se evitado muita confusão. E depois já estão casados até que a morte os separe. Eu costumo brincar e dizer duas coisas, várias, mas, por exemplo, duas. Uma é, eu digo-lhes, olha, vê como é que o teu namorado ou a tua namorada se relaciona com os pais e com os irmãos. Porquê? Porque se ele é uma pessoa de ofensas, problemática, que não fala ao irmão porque o irmão não sei o quê, e que não sei o que mais, e que pôs a ti em tribunal e não sei o quê, é isso que tu vais ter daqui a poucos anos em tua casa. Prepara-te. Prepara-te. Eu não sabia. Não, estava na cara. Né? Depois, segundo conselho que eu costumo dar, hoje em dia ninguém faz, é bom ouvir a opinião dos nossos pais. Os nossos pais conhecem-nos muito bem, e sabem e querem o nosso bem. Ninguém nos quer melhor que os nossos pais. Eles não querem que a gente seja infeliz. E às vezes eles percebem coisas que nós, por estarmos a ver tudo cor-de-rosa, ele apaixonou-se e agora vê tudo cor-de-rosa, vou casar. E os pais estão mesmo a ver, olha, isto vai dar chatice. Não é? E, portanto, é muito prudente, porque às vezes quando estamos emocionalmente envolvidos, já não vemos bem, já não vemos as coisas com aquela objetividade que convinha. E, portanto, é bom ouvir o conselho dos nossos queridos pais. Eu vou dar um exemplo, aqui não é a nossa tradição, não estou a dizer que as coisas se mudem, mas eu fiz o seminário em Roma e no meu seminário havia muita gente de todos os cantos do mundo, não é? Éramos de mais de 50 países diferentes, se não me engano, ou 50 dioceses. Havia muitos da Índia, e eles na Índia têm um sistema, os católicos pelo menos, bem diferente do nosso. Quando o filho quer casar, quando o filho começa a chegar à idade para casar, os pais começam a pôr uns anúncios no jornal. Vejam bem. A dizer, jovem tal, estudou tal, profissional, não sei o quê, procura a futura esposa. E depois recebem várias cartas de coisa. E depois começam a entrevistar as futuras. Ainda o filho ainda não entrou em cena. Só os pais fazem ali uma pré-seleção. Depois começam a chegar a 2 ou 3 e depois aí o filho começa a haver uns jantares e uns encontros em que se conhecem um bocadinho mais ao vivo e depois também falam com o filho para saber o que é que o filho acha, o que é que ele prefere. E a taxa de divórcio é muito, muito baixa. Toim! Mais uma, não é? Portanto, se calhar é boa ideia ser prudente e ouvir a opinião das pessoas que nos querem bem. Não é? Nós não somos, às vezes, muito bons conselheiros de nós próprios. E, por fim, em relação ao tema das bruxarias e das magias, eu diria que nós temos que ter um coração, lutar por ter um coração parecido com o coração de Jesus. Jesus fugiu de alguém? Sim ou não? Jesus foi almoçar à casa de algum pecador? Sim ou não? Para tentar... Portanto, nós temos que tentar salvar todos aqueles que Deus põe na nossa vida. Não há desculpa.
Deus vai-nos pedir contas. Então, esta pessoa estava no caminho da perdição e tu não fizeste nada? Ah, não, eu afastei-me porque podia ser... Não. Deus pede-te contas de cada irmão, de cada irmã. E, portanto, há muita gente que está nestes maus caminhos porque nunca ninguém os ajudou, porque nunca ninguém lhes disse a verdade. Ah, mas ele se calhar vai aceitar mal. Se calhar vai, mas tu tens que tentar. E se calhar não. Eu já disse muitas coisas difíceis a muita gente. Eu atendo muita gente, né? Todas as semanas, basicamente. E às vezes tenho que dizer coisas difíceis. Olha, quero ir para o céu? Quero. Então, já não pode viver com este namorado. Ele não é seu marido. E a maior parte das pessoas aceita bem, quando sente que é dito com amor e sem julgamento. Eu estou aqui para te ajudar. Portanto, isso aplica-se à ex-namorada, né? Agora, se eu falo com ela, tento ajudá-la, ela não quer ouvir e começou a pôr bruxarias à minha porta, eu começo a rezar por ela, digo-lhe mais uma vez, e ela não quer, bruxarias, não é? Velas pretas, a galinha, o sapo com a boca cozida, pronto, e agora pronto, agora já não preciso de continuar a insistir. Aliás, é isso que Jesus diz no Evangelho, se vires o teu irmão pecar, vai ter com ele a sós e corrige-o. Se ele não te ouvir, leva mais 2 testemunhas, se não, entrega o caso à igreja. Ou seja, Jesus quer que a gente tente, e a gente às vezes tem medo de tentar. Não é bom, é falta de caridade. A minha mãe sente dores no corpo na presença dos netos e diz que levam bruxarias lá para casa e por vezes há discussões por isso. Porquê é que isso acontece? Não sei, teríamos que analisar o caso com mais calma. Às vezes as pessoas precipitam-se, isto é muito frequente, a atribuir ao demónio a culpa das coisas que não correm mal na nossa vida. É típico. O Arnaldo também atende muita gente e sabe que, em geral, as pessoas acham que precisam de exorcismo logo. Ó, Sr. Padre, rápido, exorcismo. Calma. Né? Normalmente estão enganados. E é engraçado, agora uma coisa para se rirem, as pessoas que normalmente precisam de exorcismo são os que acham que não sabem. Às vezes há uns que vêm, Sr. Padre, eu não sei o que tenho. A gente vai a ver e afinal precisa. Os que estão muito convencidos normalmente não precisam. Pronto, também há exceções. Mas isto para dizer, é preciso calma. Devemos procurar sempre uma explicação natural. Porquê? Porque estatisticamente é a mais frequente. 99% das vezes os problemas que experimentamos têm uma explicação natural, que pode ser, digamos assim, uma doença fisiológica, mas também psicológica. Há dores, entre aspas, que têm uma causa psicológica. Há dores que têm uma causa psicológica. A pessoa sente a dor, mas aquilo tem um trauma, um problema qualquer, emocional. E, portanto, é preciso esgotar ou fazer esse discernimento bem feito. Em geral, as pessoas precipitam-se e tendem a atribuir ao demónio rapidamente as culpas todas e normalmente não é assim. Portanto, como é que eu sei se este caso não são informações insuficientes para fazer um diagnóstico? Tenho dores no corpo na presença dos netos. É pouco para fazer um diagnóstico. Era preciso avaliar muitos outros aspectos. Os distúrbios diabólicos extraordinários que se resolvem com os exorcismos são coisas que têm não só um sintoma estranho, é um quadro com uma lista longa de várias coisas estranhas. Várias. Por exemplo, Sr. Padre, eu estou sempre a repetir, não é? Pode haver doenças, dores no corpo, cabeça, coração, na nuca, nas costas, sem explicação, desmaios. Adivinhar
coisas desconhecidas. Esse é um dos mais importantes. A aversão às coisas sagradas. É um quadro. Não é só um aspecto, não é? Pronto. E a boa notícia é que também se resolvem. Mais. Namorei durante 1 ano, sempre mantendo respeito pela minha namorada. Casámos virgens pela Igreja Católica, parabéns. Fui educado pela minha mãe, cumprindo as leis do catolicismo. Tivemos 3 filhos, educados também na Igreja Católica. Mas ao fim de 17 anos de casamento, a minha esposa pediu-me o divórcio, dizendo que não me amava mais. Não aceitei, mas pelo tribunal fui obrigado a fazê-lo ao fim de 1 ano. Sofri muito porque a amava muito. Ao fim de 3 anos de separação, como a carne é fraca, casei pelo civil com a atual companheira. Eu continuo a confessar-me regularmente, a comungar, a assistir à Eucaristia, aos domingos e a rezar o terço diariamente. Mas a minha companheira ainda goza por isso. Amo-a, mas exerço a continência sexual. Estaremos no bom caminho? Então, é um caso de facto pouco frequente, portanto, correu tudo muito bem, tudo muito certinho e, ao fim de 17 anos de casamento, a esposa quis ir embora. Isto também lembra-nos, era a leitura de ontem da Bíblia, não sei se alguém foi à missa, a primeira leitura, qual era a primeira leitura de ontem? Segundo livro de Samuel, era o pecado do rei David, lembram-se? O rei David tinha sido escolhido a dedo por Deus. Deus tinha mandado o profeta à procura dos filhos, e porque tinha um coração bom. Deus via o coração. E, de facto, foi um homem de Deus. A gente tem, por exemplo, os Salmos, a grande maioria dos Salmos foi escritos por David. Foi um homem de Deus. Mas, um belo dia, estava no terraço sem fazer nada, cuidado com não fazer nada, começou a olhar, viu a mulher do Urias, Bersabé, a tomar banho, era muito bonita, mandou-a chamar, cometeu adultério e depois arranjou maneira de matar o marido. Temos um provérbio cá em Portugal que resume esta história muito bem. No melhor pano, voltamos à história do início, a gente não se pode esquecer de que barro é que somos feitos. É a história do fariseu, eu não sou pecador, eu não sou como os outros homens. És, sim senhora, és fraco. Se Deus te largar, cais rápido. Portanto, esta história de David deve-nos ajudar a permanecer sempre humildes e a não presumir nas nossas forças, a achar que eu fiz isto direitinho, casamento e tal, e portanto isto é à prova de bala. Não é. No melhor pano cai a nódoa. Portanto, as coisas podem, e é o mistério da liberdade humana. Até ao dia da nossa morte, a gente pode dizer que não a que Deus. Também se pode arrepender e dizer que sim. Não é? Judas, não é? Jesus escolheu Judas, Judas fez milagres, expulsou demónios e, no fim, vendeu Jesus por 30 moedas. É triste, não é? Portanto, nós não nos podemos esquecer desta nossa condição humana, somos fracos. E, portanto, sermos humildes e pedir sempre a Deus que nos ajude a perseverar na sua graça. Isto aplica-se ao casamento. 17 anos muito felizes. Continua a pedir a Deus que te ajude. Porquê? Porque vêm sempre tempestades em qualquer vocação. Ninguém escapa. Qualquer vocação tem as suas tempestades, os seus desafios. Mas a boa notícia é, com a graça de Deus, a gente pode superar tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, diz São Paulo. Pronto, neste caso, ele queria o casamento, ela é que se foi embora, ele ficou sozinho. E aqui é já um parênteses importante. O divórcio civil não dissolve o vínculo do casamento. Não dissolve. Portanto, aos olhos de Deus, ele continua casado? Sim ou não? Pronto. Um homem casado pode ter uma namorada? Sim ou não?
e viver com outra pessoa que não é a sua mulher, casar pelo civil, não é? Eu penso que não é preciso fazer um grande discurso para perceber isto. É um homem casado, é um homem casado. Não está disponível. Tem dono, não é? Pronto. Mas ela é que se portou mal, eu não queria. Certo, eu sofri uma injustiça. Objetivamente, ele sofreu um dano. Mas isso não me dá direito a cometer uma injustiça. No outro dia fui à missa, costumo ir à missa, estava a chover, como nesta altura, e levei o meu guarda-chuvazinho, todo contente para a sacristia. E no fim da missa, ia-me embora e não havia guarda-chuva. As coisas que acontecem dentro da igreja. Deve ter sido sem querer, porque era um guarda-chuva preto e há muitos guarda-chuvas pretos. Já estou a tentar. Não me passa pela cabeça que nenhum paroquiano meu quisesse roubar o guarda-chuva do Sr. Abade. Mas eu cheguei ali e não havia o meu guarda-chuva. E agora? O que algumas pessoas fazem é, olha, leva outro. Mas o outro não é meu. Ou é? Não faças aos outros o que não gostas. Se cometer uma injustiça não me torna injusto. Não, sofrer uma injustiça não me torna injusto, mas cometer uma injustiça torna-me injusto. Portanto, aquela parte em que ele diz aqui, a carne é fraca, casei pelo civil, pronto, aqui a carne é fraca, temos que nos aguentar com a graça de Deus. A carne é fraca, mas é fraca para todos nós. Não é? Portanto, e todos nós, com a ajuda de Deus, fazemos o melhor que podemos. Portanto, casar pelo civil foi má ideia. Ainda por cima, casou pelo civil, agora vive em continência, então isso não resolve o problema, não é? Porque, ainda por cima, ela goza com ele, quer dizer, acho que não há muita ponta por onde se lhe pegue. O que é que eu ganho? Contar ao pé de uma pessoa que goza comigo, com a qual eu não tenho relações? Parece-me que não tem muita lógica. O que é que eu acho que Deus quer? Deus quer que eu lute pelo meu casamento. Mas a minha mulher reza por ela. Eu já dei um exemplo, rezei 7 anos por uma pessoa da minha família. Reza. Quantos terços rezas por ela? Quantos sacrifícios ofereces? Pronto. E até à hora da morte pode acontecer muita coisa. Não é? E se quiseres, imita Deus. Deus é aquele que é sempre fiel. Apesar das nossas infidelidades, a história da salvação, podemos resumi-la na história da fidelidade de Deus e das infidelidades dos homens. Nós dizemos que não a Deus, Deus continua a dizer que sim. E depois dizemos que sim, e Ele fica todo contente. Depois dizemos que não, e depois Ele diz que sim outra vez. Deus não nos vira as costas. Não é? Portanto, o meu conselho é imitar a fidelidade de Deus, lutar pelo casamento e também lutar pela salvação desta irmã que ainda não vê as coisas como nós. Portanto, não se trata de tratar mal ninguém, mas trata-se de ser sincero, dizer, olha, no fundo eu quero ir para o céu e quero-te ajudar a ir para o céu. O que estamos a fazer não nos ajuda. Pronto. Podemos ser amigos, claro que podemos ser amigos. A amizade é uma das coisas mais divinas que Deus criou. Não é possível ser feliz nesta terra sem amigos. Não é possível ser feliz sem amigos. Como dizia o Arnaldo há bocado, não é? Desde que encontramos Deus, é só amigos. Não é? Só amigos bons. Quando contrariamos a nossa intuição / consciência, estamos a contrariar a vontade de Deus? Se o trabalho, etc., nos faz sair do caminho para Deus, devemos abandonar as coisas? Começo pela última. Se o trabalho nos faz pecar, sim, devemos ter cuidado, porque depende do trabalho, não é? Há pecados que... Há trabalhos que são sempre, digamos assim, pecaminosos, não é? Eu vou trabalhar na prostituição. Não dá.
para um católico, como é óbvio. Ou vou trabalhar, aqui, não sei, qualquer coisa injusta, não é? Aquelas firmas de cobranças mais difíceis, não sei se já ouviram falar, não é? Que é na base da pancada. Pronto, isso são coisas claramente injustas, não é? E, portanto, isso não é para nós. Agora, se eu trabalho, sei lá, sou pintor ou trabalho nas obras e os meus colegas dizem uns disparates e dizem umas andotas e aquilo faz-me pecar às vezes, certo? Tenho que sair do trabalho. Eu diria que não. Eu diria que tenho que tentar ajudá-los, a evangelizá-los, e isso todos temos um bocadinho, não é? A gente está ali no trabalho e ouve com cada uma, ou não é? É com cada uma, nem com água benta. Mas há maneiras de os ajudar. É verdade que eles depois gozam um bocadinho connosco. Pá, olha o padreco e tal. Porque a gente vai dizer, isto não se pode fazer, não se pode dizer. Estamos a murmurar. Olha a freira, não sei o quê. Não sei se já passaram por isso. Eu, por acaso, digo, olha, até sou padre, por acaso. Para mim é fácil, não é? Mas eu, às vezes, vou dizer coisas que eu faço. Às vezes as pessoas também não têm noção. Por exemplo, no outro dia fui almoçar à casa de um senhor e foi um almoço muito simpático e às tantas lá contámos umas andotas e há algumas andotas aceitáveis, digamos assim, histórias, não é? E depois, às vezes, já no fim do almoço, o senhor já se entusiasmou, já contou assim uma mais puxada. E eu disse-lhe assim ao senhor, eu já não me lembro do nome, ao senhor coisa, olha, dessa não posso rir. Fiz assim uma cara mais séria. Desculpe, seu padre, desculpe. Pronto, portanto, há correções que se podem fazer, não é? E continuámos amigos, mudámos de assunto e o almoço correu muito bem. Era a matança do porco, estava ótimo. Pronto. Portanto, isto para dizer, nós temos que gerir isto no nosso dia-a-dia. É a vida. Deus não nos quer numa espécie de estufa, isolados do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós temos que estar no meio do mundo a dar vida ao mundo. Mas às vezes há chatices. Pois, mas é assim. Houve para Jesus também. Quando contrariamos a nossa intuição, consciência, estamos a contrariar a vontade de Deus? Não necessariamente. Por isso é que é preciso rezar, discernir. Às vezes não é claro o que é que Deus quer. Às vezes eu tenho uma intuição. Parece-me que Deus quer isto. Será que é? Parece-me. Vou rezar. E se for caso disso, nas coisas mais sérias, pelo menos é importante a gente pedir conselho a alguém que seja prudente. Se forem decisões, falámos do casamento, por exemplo, não é? A minha intuição é que esta que é a minha mulher da minha vida. Será que é? Vamos ver, com calma, não é? Agora, se a decisão for pôr gasolina nesta bomba ou naquela, se calhar não é preciso complicar tanto. Pronto, ponho nesta ou naquela, não muda muito. Mas eu acho que esta que é a vontade dele. Há pessoas que fazem um castelo de cartas inútil. Não é? Põe nesta, se queres nesta, põe nesta, pronto. Pronto. Portanto, depende dos assuntos. Senhor Padre, devo comungar na mão ou na boca e de joelhos? Eu também já respondi muitas vezes a esta questão. Não quero, agora também acabamos o tempo. Eu vou dar a minha opinião. Devo comungar na boca de joelhos. É a melhor maneira. Porquê? Porque é a maneira que expressa melhor a adoração a Deus presente na Eucaristia. E hoje em dia, o que é que há? Há uma crise grande de reverência em relação à Eucaristia. Na Eucaristia não é só um símbolo do amor de Deus. É o Deus que criou o céu e a terra. E por isso, hoje em dia a gente vê, se vocês se sentassem numa igreja, sobretudo nestas igrejas mais históricas, sentem-se um bocadinho lá no banco da igreja, naquelas que vêm os autocarros com os turistas. Pois as pessoas saem, 300 turistas, passam à frente do sacrário, é raro alguém fazer a genuflexão.
E a maioria daquelas pessoas são católicos, batizados. O que é que aconteceu? Aconteceu que nós perdemos a noção do sagrado. Perdemos a noção do que é sagrado, do que é santo. Há alguma coisa mais santa nesta terra que a Eucaristia? Não. E por isso é preciso adorar e reparar. Eu gosto muito da Beata Alexandrina de Balazar, já ouviram falar? A vida dela estava centrada na Eucaristia. Viveu 13 anos só com a comunhão. Durante 13 anos, é um milagre. Ela viveu com a comunhão. Eu tenho um amigo meu que é neto do médico que tomava conta dela. E conhecia um padre que foi confessor da Alexandrina. E ela pediu para ficar enterrada, virada para o sacrário. Portanto, é importante recuperar isto. A missa e a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, merecem todo o amor e respeito. E, infelizmente, eu já apanhei várias pessoas que roubaram a Eucaristia, mais do que uma, porque a comunhão da mão é mais propícia a isso, as pessoas fingem. Uma vez no santuário, uma vez na Praça de São Pedro, em Roma, na missa com o Papa, eu estava a segurar no guarda-chuva, era acólito, o padre dava a muita gente, houve um senhor que recebeu e pôs no bolso da camisa. E como eu já estava escaldado, já tinha apanhado vários, comecei a chamar o senhor e tal, as pessoas todas voltaram-se para ele e ele teve que comungar. E houve outra, também em Roma, que eu era acólito, não era padre. Eu ia sempre olhando pelo canto do olho, porque já tinha visto tantas, e então houve um que também me pareceu que não comungou, foi assim, e eu fui atrás dele, o padre ficou meio aflito, porque eu saí dali, então e agora? E eu fui atrás dele, ó amigo, então, o que é que se passa? Ele abriu a mão e tinha a hóstia na mão. Porquê é que as pessoas roubam a Eucaristia? Porque os bruxos pedem a Eucaristia. O demónio gosta de fazer sacrilégios. Há muitos rituais satânicos que se usam as hóstias e vendem-se na internet. A hóstia consagrada na missa tal, com o bispo tal. Eu não vou dizer o que é que se fazem nos rituais, porque é tão mau que é melhor não saber. Mas o que é que eu peço? Eu peço que todos nós, a partir de hoje, comecemos a defender Jesus na Eucaristia. Jesus é muito maltratado por falta por nosso descuido também. Se estivermos mais atentos, vamos ver coisas que não deviam acontecer e devemos fazer alguma coisa. Mas vão ficar todos a olhar para mim. Que fiquem. O céu vai ficar a bater palmas. Mais uma? Pronto. O meu trabalho é um local que me tira a paz. É um local de cinismo, hipocrisia, etc. Devemos manter-nos num trabalho que nos rouba a paz, faz adoecer e viola a consciência. É uma cruz a suportar, ou é pecar, ou não respeitar a nossa consciência, aceitando as coisas erradas. Pronto, eu diria que o local de trabalho perfeito nunca vai existir e que cada um tem que avaliar o que é que aguenta, não é? O que é que consegue. Deus chama-nos a ser sal da terra e luz do mundo. Vamos ter que engolir alguns sapos e ver algumas coisas que não é fácil. Temos que ajudar aqueles que estão no nosso trabalho. Agora, há trabalhos e trabalhos. Não é? Se calhar há ambientes em que aquilo não tem muita volta a dar, por mais que a gente tente. E, portanto, podemos arranjar outro emprego melhor em que a gente fique mais em paz? Sim, posso. Às vezes não é possível imediatamente, porque eu preciso de receber para pagar a renda e educar os filhos que estão na escola. Portanto, às vezes eu tenho que aguentar, não há outra solução. Mas eu posso procurar uma alternativa, com certeza que posso. E procurar uma coisa que seja melhor. Não é? Até porque há uma questão de desgaste humano. Às vezes há situações... A gente aguenta uma semana, um mês, mas ao fim de uns anos, os fusíveis, saltam. E, portanto, também é preciso ser humilde e dizer, eu não vou aguentar, não consigo aguentar isto muito mais.
né? E, portanto, vou tentar arranjar uma alternativa. E isto sempre bem regadinho com a oração, certo? Pronto, então ficamos por aqui. Agora avisos.